Olá, colegas, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre temas relevantes para a nossa categoria. Eu gostaria de agradecer o convite aí e parabenizar o Sindaergs por essa bela iniciativa de auxiliar a classe dos administradores através de capacitações, atualizações de fundamentos que são importantes para a nossa categoria. Mas o que eu venho trazer aqui então não é um curso, nem uma atualização de conceitos, mas na verdade é uma oportunidade que tem surgido aí para a nossa classe e que não estamos muitas vezes sabendo aproveitar bem, porque está sendo tomada por outras categorias aí e que, no meu ver, ela é bastante importante, bastante relevante para os administradores e nós temos um papel fundamental no atendimento dessa nossa legislação que está surgindo. Para a gente poder entender melhor, então, o que eu venho falar hoje aqui para vocês é sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, só para a gente entender melhor, a gente está acostumado todos os dias, a qualquer lugar que a gente vai, seja uma relação comercial, ou até mesmo algumas questões pessoais, a gente costuma ter nossas informações coletadas e tratadas pelas mais diversas fontes. E muitas vezes elas são liberadas a desconhecidos, com os quais muitas vezes nem temos relações. Então, na verdade, quem aí nunca aconteceu de receber uma ligação, às vezes, normalmente, inclusive, de fora do estado, e essa ligação as pessoas já têm vários dados nossos e acabam nos oferecendo aí, alguns serviços ou produtos, muitas vezes até já com informações privilegiadas nossas, de faturas que a gente paga em determinados serviços e nos oferecem numa concorrência, e a gente fica pensando, mas da onde conseguiram essas nossas informações? Como é que eles têm acesso a essas informações que são pessoais nossas? Mas ao mesmo tempo que a gente fica curioso, muitas vezes a gente pode também se perguntar, mas também qual é o problema deles acessarem esses dados ou deles terem esses dados, essas informações? Pois bem, então surgiu então agora a necessidade dessa Lei Geral de Proteção de Dados, porque essa intrusão das empresas nos nossos dados pessoais, ela pode nos causar alguns problemas. Além daquele problema do inconveniente de ficarem nos ligando o tempo todo, muitas vezes até no final de semana, mas alguns problemas maiores até que podem atacar a nossa intimidade e nos trazer algumas situações constrangedoras. Então vou passar um videozinho rapidamente para nós, para vocês entenderem melhor qual é a motivação dessa Lei Geral de Proteção de Dados e depois a gente vai falar como atender essa lei de forma mais eficaz. Maria, pode entrar. Maria, o seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Essa cena não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco no tempo. Boa tarde. Boa tarde. Tem cadastro? Dá desconto. Dá seu CPF? Foi aí que eles me pegaram. O meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro ou deixo de pagar. Eu não tinha a menor ideia que essas informações poderiam parar nas mãos do meu entrevistador. Você tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de não me contratar. Afinal, quem vai querer contratar uma mulher que pode estar grávida e ainda por cima mergulhada em dívidas? Então, a principal função da LGPD é a gente tratar o ciclo de vida do dado pessoal. Então, esse ciclo de vida do dado pessoal, como vocês podem olhar aí na tela, eu coloquei um framework aí que apresenta todo esse ciclo de vida. Nós começamos pela criação do dado, então desde a coleta desse dado ou a produção desse dado,
ou a recepção desse dado, quando a gente recebe esse dado de alguém, ou até mesmo a extração dela em algum outro sistema, tudo isso tem que ser mapeado para a gente poder identificar como foi feita essa coleta, como foi produzido esse dado, como foi recepcionado ou extraído. Depois a gente entra na parte do transporte do dado, né? Desde a transmissão desse dado, quando a gente vai transmitir, seja para um banco de dados, seja para um file server, seja para uma nuvem, né? Como que a gente vai distribuir também esse dado, quando a gente vai passar esse dado para alguém, né? Como é que a gente vai fazer essa distribuição, como que a gente vai comunicar esse dado, né? E difundir esse dado, como é que a gente vai fazer essa difusão. Tudo isso a gente tem que mapear e identificar, além da forma que é feito, toda a segurança necessária para que essas informações sejam mantidas e sejam guardadas com a maior segurança possível, né? Depois nós entramos na parte do manuseio do dado, onde nós vamos classificar, definir os tipos de dados, né, identificar o uso desses dados, né, que é a utilização deles, e como que a gente vai também modificar esses dados, caso a gente tenha essa necessidade, e se essa modificação vai manter a integridade desses dados e eles vão continuar tendo aquelas informações necessárias. Depois a gente entra na parte do armazenamento, né, que vai a parte do arquivamento do dado, onde a gente está arquivando, se esse backup que a gente faz desses dados, né, eles têm toda a segurança necessária para evitar vazamentos, para evitar que alguém consiga entrar nessas informações e coletar, né, ou hackear essas informações, como que eles são armazenados, né, ou como que a gente armazena e mantém um backup seguro desses dados, e por fim o descarte. O descarte então é a eliminação desses dados pessoais quando eles não nos servirem mais. Então, a partir do momento que eu não quiser mais esses dados, eu vou ter que eliminar, mas também na hora da eliminação, eu tenho que ter todo o cuidado para que esses dados também não vazem. Certo? E para isso, então, a própria LGPD, ela estabeleceu uma estrutura de governança, onde essa estrutura de governança, ela define papéis que vão ser utilizados, então, para a gente poder atender todas as necessidades que a lei traz. Então, vou botar também uma imagem aqui, né, uma estrutura que eu montei, então com toda a governança, né, toda a parte de governança da proteção de informação e privacidade, onde a gente tem aqui nesse quadradinho azul mais claro, aqui, esse retângulo de fora mais claro, é o ecossistema da organização, ou seja, aquilo que a organização controla, né? Então, para isso, nós temos o primeiro item ali, que é o controlador. Na LGPD, eles criam essa figura do controlador. O controlador, então, no âmbito interno, ele é sempre o CEO, né? O presidente, naquelas empresas que tem um presidente, ou o órgão máximo da organização. Esse CEO, então, por meio dos poderes e atribuições, ele delega as ações necessárias para operacionalizar a política de proteção de dados pessoais e privacidade dentro da estrutura da empresa. Para o ambiente externo, a empresa é que vai ser o controlador, né? E exigirá das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, de direito público ou privado, com quem se relaciona, o cumprimento da política quando aquelas estiverem tratando dados originários desta organização. Já o encarregado, né, ele é também chamado de DPO, né, é uma pessoa natural, indicada pelo controlador, cujas as atribuições estão definidas nos incisos do parágrafo 2º do artigo 41 da LGPD. Quais são essas atribuições principais que o encarregado tem? Então, a primeira seria aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em alguma norma complementar que venha a surgir junto à LGPD. Bom, os operadores internos são todos empregados que na execução das atividades relativas aos processos da empresa têm como contato e tratam dados de pessoas naturais. Então é alguém que lá que está atendendo ou que está fazendo um cadastro de um cliente, alguma coisa assim, que ele recebe esses dados pessoais, pode coletar diretamente do cliente ou coletar de outra base, mas ele trata esses dados, então ele é um operador interno de dados pessoais. Além disso, nós temos a ANPD, que eu já comentei por cima, mas é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão da administração pública que é responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Né? Além disso, né, essa ANPD ela foi criada através da Lei nº 13.709 de 2019,
Tá? Então, lei essa que foi assinada no dia 8 de julho de 2019 para criar essa agência, então alterou a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos também a figura do titular dos dados, que é o principal que a gente tem aqui, né, que é aquela pessoa que é interessada na proteção dos seus dados pessoais. Né? Então, quem são esses titulares desses dados? Então, são pessoas naturais a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento nos processos da empresa, pelo fato de que, de alguma forma, elas estão relacionadas com as atividades legítimas da empresa com quem elas estão se relacionando. Além disso, nós temos os operadores externos aqui. Né? Então, quantos forem necessários. Aqui na imagem eu coloquei 2, só para dar um exemplo. Mas o que são esses operadores externos? São as organizações que compõem o ecossistema de proteção de dados da organização, né? Para cumprir legislações e atividades específicas relacionadas com as finalidades da empresa, e eles tratam os dados dos titulares a ela vinculados. Então, para todo mundo que eu for passar esses dados, né? Hoje em dia é muito comum que as empresas não tenham mais uma infraestrutura muito robusta de TI, e eles acabam contratando, né, serviços em nuvem, muitas vezes, para poder, né, utilizar a infraestrutura compartilhada desses serviços. Então, quando eu uso um serviço de nuvem e coloco um banco de dados lá na nuvem, eu tenho um operador externo. Né? No governo do estado, por exemplo, é muito comum, né, os órgãos do governo utilizar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Procergs, né, que é um birô de processamento de dados que atende o governo do estado. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de um órgão do governo, a Corsan, por exemplo, né, ela utiliza toda a infraestrutura da Procergs para poder, né, operar esses dados externos, né, da organização e se utilizar, né, de todo o processamento que eles podem fazer. Então, por exemplo, para a Corsan, a Procergs seria um operador externo. Né, para ficar mais claro o exemplo. Bom, além disso, nós temos aqui, né, um slide que eu coloquei as principais fases de um projeto de LGPD, né, a fase de execução do projeto, tá, onde nós temos aqui primeiro item importante aqui, que nós temos é a parte dos processos que nós temos na organização que tratam dados pessoais. Então, nesse item aqui do nosso projeto, tá, nós vamos mapear os processos principais que envolvem dados pessoalmente identificáveis, né? Nós vamos identificar quais dados pessoais são processados e em qual processo, vamos verificar o propósito de processamento dos dados pessoais para cada processo, alterar os processos existentes para garantir a minimização de dados pessoais. Né? O que é essa minimização de dados pessoais? Muitas vezes nós temos um cadastro, que nós temos muitos dados que são colocados naqueles cadastros, mas muitas vezes não são necessários todos esses dados. Né? A mesma coisa, eu tenho lá vou pegar um exemplo, digamos que eu tenha lá uma empresa de saneamento, onde eu tenho lá um cadastro com todos os dados do meu cliente, e uma empresa de energia elétrica se aproveita, utiliza o mesmo cadastro, por exemplo, e pega as mesmas informações que eu tenho naquela empresa de saneamento. Aí eu tenho uma informação lá que é, por exemplo, se aquele usuário ele tem piscina em casa. Né? Esse é um dado que é extremamente importante para uma empresa de saneamento, mas para uma empresa de energia elétrica não é necessário. Então ele pode tirar essa informação do cadastro dele, e isso a gente chama de minimizar os dados pessoais, ou seja, utilizar somente aqueles dados que realmente são importantes para o propósito daquela organização. Né? Até então a gente nunca teve essa preocupação porque não existia essa legislação. Né? Então, com o advento dessa legislação, a gente vai ter que se preocupar, porque quanto mais dados a gente tratar sem necessidade, maior vai ser o risco da gente incorrer em algum problema. Além disso, a gente tem que revisar os acessos dos empregados nos diversos sistemas que tratam e repositórios que mantêm esses dados pessoais. Então, tem que verificar se realmente aquelas pessoas que têm acesso àqueles dados pessoais, se eles têm necessidade mesmo de acessar esses dados. Porque muitas vezes eu tenho dados que são acessados por todo mundo, mas aquela pessoa no dia a dia dela não precisa daquela informação. Então essa revisão dos acessos é um processo extremamente importante quando a gente estiver implementando um projeto de adequação à LGPD. Além disso, a gente vai realizar a gestão dos riscos de impacto da privacidade, ou seja, naqueles processos, aquelas tarefas que nos trazem riscos que vão impactar a privacidade dos dados pessoais, sejam eles através de um mau uso daquela informação ou de um vazamento, né, desses dados, nós temos que fazer esse levantamento e identificar quais são os riscos que nós temos com relação a isso. Depois nós temos aqui o segundo item da fase de execução do nosso projeto, que é a parte de direitos de acesso aos dados.
Aqui nós vamos definir e implementar processos para endereçar os direitos do titular dos dados pessoais que estão listados no artigo 18 da lei. Então o artigo 18 ele traz lá os direitos, né, dos titulares, e nós vamos aqui definir e implementar os processos para garantir esses direitos. Por exemplo, um dos direitos que eles têm é o livre acesso a saber o que a organização faz com esses dados deles. Então nós temos que ter a possibilidade de mapear um processo que facilite para esse cliente que ele possa identificar através de um site ou de algum serviço que a organização vai oferecer, para ele saber quais são os dados que a organização tem dele e o que são feitos com esses dados, de que forma eles são usados. Depois, a outra item que a gente tem nessa fase de execução é a proteção de dados. Aqui, então, as principais tarefas serão rever o armazenamento atual dos dados pessoais, então onde esses dados estão sendo armazenados, isso então a gente faz também naquele mapeamento dos dados. Identificar soluções de tecnologia e processos organizacionais adequados para proteger os dados pessoais. Aqui a gente vai ter um apoio muito grande da área de TI, então nós temos que nos apoiar muito neles, que é quem conhece as soluções de tecnologia, né, para a proteção desses dados. Nós vamos também contratar e implementar outras soluções de tecnologia que sejam necessárias e alguns processos organizacionais adequados para proteger esses dados. E também contratar e implementar outras soluções tecnológicas para garantir a segurança da informação. Depois, no outro item, que é a gestão do consentimento, nós vamos identificar todos os pontos de contato em que o consentimento para o tratamento de dados pessoais é obtido, identificar os processos para os quais é necessário o consentimento, identificar controladores de dados e processadores envolvidos com dados para os quais é necessário esse consentimento e criar um repositório para gerenciamento de consentimento para garantir que o ônus da prova possa ser facilitado, né? Porque, na verdade, não adianta eu dizer que eu solicitei o consentimento das pessoas, as pessoas consentiram que eu utilizasse esses dados dela, e eu depois não tenho como comprovar que essa pessoa consentiu. Então, o ideal é que a gente tenha uma forma de criar um repositório para que esse consentimento que foi dado pelo titular do dado, ele possa ser apresentado em qualquer situação que se faça necessário. Além disso, nós temos aqui a retenção de dados e backups, aqui também é um trabalho que a gente vai ter que se valer muito da TI, onde a gente vai revisar os requisitos de retenção desses dados, revisar os processos de backup que existem na organização, alterar as políticas de retenção de dados e os processos de backup de forma a estar adequado com a LGPD, porque a maioria das organizações já possuem, né, um sistema de backup aí, que utiliza já há muitos anos para não perder os dados, né, mas a própria LGPD traz alguns requisitos aí que têm que ser obedecidos. Então nós vamos ter que alterar essas políticas aí para adequar a LGPD. E além disso, prever e apontar necessidades de remoção de dados pessoais em backups existentes. Além disso, nós temos também que avaliar a parte de contratos. Então, vamos criar acordos de processador-controlador onde ainda não estão em vigor, porque hoje, muitas vezes, né, como não existia essa necessidade, a gente podia simplesmente contratar alguém para fazer um serviço, passava dados para essa pessoa, e esses dados a gente não tinha controle nenhum sobre eles, o que a pessoa ia fazer com eles. Um exemplo simples que eu gosto de dar é, por exemplo, eu tenho lá o meu banco de dados de RH, e eu mando lá para uma gráfica para eles fazerem os crachás. Então eu mando uma série de informações para essa gráfica, né, dos meus funcionários. Então, o que essa gráfica vai fazer com essas informações depois que eles confeccionarem os crachás? Né? Então, mesmo que eles digam que vão eliminar, eu tenho que saber de que forma eles vão ser eliminados e qual é a segurança que tem na eliminação desses dados. Então, para isso, eu tenho que ter acordos criados com o nosso processador, né, para que a gente possa garantir que vão estar seguros esses dados. Né? Além disso, atualizar os acordos, né, com relação ao uso intencional e aos requisitos de segurança, e também atualizar outros acordos existentes quando aplicável. Né? Além disso, nós temos que atualizar todo o nosso processo de aquisição, seja aquisição de produtos ou serviços que vão tratar dados pessoais, para que a gente possa identificar se não teremos riscos e como a gente pode controlar esses riscos. E por último, nós temos aqui a preparação para a violação de dados. Por enquanto a gente está falando em todo o projeto, onde a gente vai fazer ali o nosso discovery dos dados, identificar o que a gente precisa, quais são os gaps, de que forma nós vamos tratá-los, mas depois do projeto todo implementado, nós temos que preparar para os casos onde possa vir a acontecer uma violação de dados pessoais. Então nesse item aqui,
Nós vamos identificar os detalhes de contato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque nós temos que informá-los caso haja uma violação. Vamos criar um manual de ações que devem ser efetuadas em um cenário de violação, para que todo mundo esteja preparado. Desenvolver o processo de gerenciamento de violações para permitir a notificação dentro do prazo definido pela LGPD. Então nós temos prazos, e se não tiver bem mapeado isso, a gente pode perder esses prazos e acabar sofrendo uma sanção. E testar o processo de gerenciamento de violações, no mínimo anualmente. Bom, agora nós vamos falar um pouco no mapeamento, como é que ele é feito. Então vamos abrir todos esses itens aí desse projeto para a gente entender melhor como funciona, mas isso a gente vai ver numa próxima sessão, né? Então essa primeira aqui a gente falou mais de como funciona a lei e como a gente pode implementar o nosso projeto, e na sequência nós vamos poder identificar como mapear e que ferramentas a gente pode utilizar para garantir essa implementação efetiva da LGPD. Até mais então, pessoal.